Muitas pessoas estavam esperando por essa receita, muitas pessoas me pediam essa receita e hoje a gente está aqui para fazer um maravilhoso merengue suíço. O que eu fiz primeiramente na nossa receita aqui para vocês entenderem? Eu liguei o meu fogo aqui, ele demora um pouquinho para aquecer, por isso que eu liguei um pouquinho antes, tá? Tenho aqui no fundinho da panela um pouquinho de água, tá? Ó, então, pode ver que não é muita água, é um pouquinho de água, porque eu só preciso do vapor, porque eu não quero que essa água encoste no conteúdo que vai ter aqui, ó. Quando eu vou fazer algo em banho-maria, eu não posso deixar que a água encoste no recipiente que está aqui. Eu preciso que apenas o calor que vai agir sob esse recipiente vai fazer com que atinja a temperatura que a gente precisa. Então, primeiro ponto, primeira dica, não deixa a água subir a ponto dela encostar, porque pode ser que dessa forma você faça omelete doce, não é isso que você quer, né? Então, a forma correta é não deixar a água encostar e você aquece a água e vai colocar os ingredientes aqui dentro. Eu já vou colocar. Para essa receita, a gente só precisa de açúcar e claras, tá certo? Então, deixa eu já colocar aqui as claras. Eu estou usando aqui para essa receita 150 gramas de claras e 270 gramas de açúcar, açúcar refinado. Esse é o açúcar próprio para fazer esse tipo de merengue, tá? Posso usar outro açúcar? Não, usa o açúcar refinado, que é o que vai dar o acabamento nessa receita e que vai ficar da forma como eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, gente, eu tô usando o meu próprio termômetro, tá? Eu tenho um termômetro aqui desses de palitinho mesmo para medir a temperatura. O ideal é medir a temperatura, tá? Se você não tiver um termômetro, não tem problema. Você pode fazer também, não vai dar errado a sua receita, mas é melhor que você tenha um termômetro, porque aí você vai ter exatidão no teu preparo. Então, aqui eu só estou mexendo para misturar, não preciso ficar mexendo o tempo todo. O que eu quero é que essa mistura aqui atinja uma temperatura de 62 graus. Por que 62 graus, Débora? Quem já teve aqui na nossa live, né, na nossa aula sobre ovos, a gente teve uma aula exclusivamente sobre os ovos. A gente falou tudo sobre ovos, qual que é a função, como que funciona, o que é salmonela e tal. Eu expliquei para vocês que as claras, elas pasteurizam quando elas atingem 62 graus. Por isso que a gente espera chegar nessa temperatura para a gente poder, né, pasteurizar essa clara no mesmo momento que a gente está, né, fazendo aqui esse preparo, e pasteurizando a gente está livre de qualquer bactéria. Então, por exemplo, se o ovo tivesse aqui dentro dele a salmonela, quando atingir 62 graus a clara, não tem esse risco, né, de ter a salmonela, por exemplo. Por isso que a gente pasteuriza. Então, vou esperar aqui atingir 62 graus. E quem não tem termômetro faz o quê? Você vai olhando a textura que está ficando aqui, essa mistura, e você vai perceber que ela vai estar bem mais líquida quando ela atingir 62 graus. Ó. Antes, no início, ela estava bem grossa, agora ela já está ficando um pouquinho mais líquida, né? Vai ficando tipo cor de leite condensado. E aí, quando atingir 62 graus, ela vai estar bem mais líquida. E quando eu pegar com a pontinha dos dedos e fizer isso aqui, ó, eu vou pegar com a pontinha dos dedos e fazer esse movimento aqui, ó, como se tivesse isso, como se eu estivesse contando dinheiro, né, ó. Vou fazer isso aqui e aí eu vou sentir que tá bem lisinho, não tem nenhum grãozinho de açúcar. Se tiver algum grãozinho de açúcar, eu tenho que deixar mais um pouco. Eu não posso sentir nada do açúcar, preciso que esse açúcar se derreta por completo. Então, não tem termômetro, vai pegando aqui, sente, né, a textura, e aí vocês já conseguem ver se tá lisinho ou se não tá. E um detalhe super, super, super mega importante também é que é o seguinte: as claras, elas vão ser batidas com açúcar, né? Depois de passar aqui por esse processo de cocção, vão ser batidas na batedeira. E para que elas ganhem volume, para que elas atinjam, né, o pico firme que a gente chama, que a gente vai precisar ali, eu não posso deixar que essas claras tenham contato com gordura. Então, a batedeira ela tem que estar muito bem limpa. Por exemplo, eu não posso ter usado a minha batedeira para bater buttercream, que é com manteiga, e deixar algum resíduo de manteiga aqui. Se eu deixasse um pedacinho de manteiga, ó, atingiu a temperatura. Quando atingiu a temperatura, eu vou desligar daqui e vou passar imediatamente para o bowl da batedeira. Com cuidado para não se queimar.
Aqui, ó, vou começar batendo um pouquinho mais lento. E assim que ele começar a ganhar algumas bolhas de espuma aqui, dessa espuma do merengue, eu já vou aumentando. E aqui eu preciso deixar esfriar, tá? Eu vou deixar esfriar essa mistura batendo. E aquele detalhe importante, não pode ter nada de gordura na minha batedeira e nenhum utensílio que eu vá utilizar. E também nem um pedacinho de gema, tá? Quando vocês vão separar a clara da gema, tomem cuidado para não ir nem um pedacinho da gema quebrada, porque senão ela não dá volume também, tá bom? Ela impede que a clara atinja esse ponto firme, porque a gema também é gordura. Então eu vou aumentar aqui no máximo. E aí deixa ele ganhar volume. Ele vai ganhar volume e vai esfriar. Isso aí, pessoal, ó, já tá engrossando aqui. Vocês conseguem perceber pelo barulho da batedeira que já tá mais pesado para ela bater, né? Ela já tá precisando fazer um pouquinho mais de força para bater esse merengue. Então, quer dizer, esse merengue tá firmando, ele tá ficando bem mais firme. Aqui eu só quero medir a temperatura para passar para vocês uma informação mais precisa de qual que é a temperatura que tá, ó. Vamos ver, esperar ele chegar na temperatura e parar. Ó, ele tá a 27 graus. Nesse momento aqui, tá um pouquinho mais, 29, 30, tá subindo ainda. Porque lá no interior ele tá mais quentinho. Mas nesse momento aqui, ó, como que vocês vão saber que tá bom, que tá firme? Percebam aqui, ó, como que fica o pico desse merengue. Eu vou até bater mais um pouquinho, mas ó, aqui ele já tá bem firmão. Deixa eu mostrar aqui nessa. Ó, ele tá bem firme, bem bonito, ó. Ele não... O pico ali fica bem levantadinho, ó. Eu vou bater só mais um pouquinho. E vocês vão ver que ele já tá super firme, não precisa ficar batendo muito mais. Aí, por exemplo, eu bati, não deu ponto de merengue. O que que aconteceu? Provavelmente tinha algum resíduo de gordura ou foi um pouquinho de gema dentro do teu merengue, tá? É bem, olha, quase certeza que foi isso que aconteceu, porque as claras, elas são sensíveis para gordura. Então, vamos lá. Ó, peguei uma quantidade aqui, sem segredo nenhum, vou espalhar pelo bolo. Então, eu vou espalhando. Olha que merengue mais delicioso, gente do céu. Ó, não se preocupem com a quantidade, porque é um creme, um merengue super leve, tá? Não vai ter aquele problema, por exemplo, eu não gosto de passar camada grossa do buttercream. Para mim, o buttercream tem que ser suave, tem que ser leve, para não ficar aquele gosto de manteiga pesado no meu bolo. Então, eu sempre recomendo, faz uma camada fininha. Nesse aqui, não se preocupem, gente, ele não fica pesado, não fica enjoativo, ele fica delicioso, então pode caprichar na camada. A gente vai espatular esse bolo ainda, vocês vão ver como ele vai ficar divino espatulado e vocês vão amar. Bem, aqui, ó, vou mostrar um detalhe aqui pra vocês na câmera. Olha como ele fica super lisinho, ó. Não fica nada de bolha. Deixa eu mostrar assim, ó. Que dá pra ver bem como ele tá liso, ó. Super liso. Bem lisinho. Daqui a pouco eu vou aproximar o bolo ali pra vocês verem como ele tá bem lisinho. Eu vou espatular aqui rapidinho esse bolo para vocês verem. Eu tô do lado. Para vocês verem como dá para deixar esse bolo lisinho também. Então, pessoal, eu mostrei para vocês a espátula de textura, a espátula lisa, né? Que eu uso essa espátula de pedreiro mesmo, que eu acho legal, porque fica um detalhe bem acabadinho, dá para esquentar com maçarico se for preciso.
Eu falei um pouquinho antes que quando vai para a geladeira ele não sofre nenhuma alteração, desde que eu não queira espatular depois de novo. Se eu colocar na geladeira e depois querer espatular, não vai dar certo, tá? Pessoal, eu quero usar uma textura nesse bolo para vocês verem como fica legal a textura no maçarico. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, essa textura aqui, ó. Vou usar uma espátula de textura, é um acrílico, tá? Essa aqui é a mãe de um colega do Gustavo, que ela tem uma familiar, né, que faz esse tipo de espátula. Ela, né, conseguiu para mim. E então, é bem simplesinha, mas é muito boa para esse tipo de trabalho, tá? Eu vou apenas encostar aqui na lateral do meu bolo e vou puxando aqui para dar o desenho da espátula. Pessoal, eu espatulei a lateral desse bolo, tá? Deixei aqui com a texturinha que eu queria. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês o bico que eu vou usar, ó. Nesse biquinho aqui, ele tem uma fenda do lado aqui, ó. Vocês podem ver que ele tem esse cortezinho aqui. E aqui na pontinha, ele é redondinho, ó. É um círculo. E aqui na lateral ele tem essa fenda. É isso aqui que vai dar um detalhe bem especial para o nosso detalhe de acabamento aqui. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu coloquei o meu merengue. Então, eu vou deixar a pontinha, esse vãozinho para cima e vou pressionar aqui, ó. Olhem que bonito que fica. Agora, o que eu quero fazer? Ó, eu quero encaixar esses frisos que eu fiz aqui. Vocês podem ver que o bico ele faz um detalhe como se fosse um friso, né? Eu vou encaixar entre um e outro, ó. Vou tentar colocar no meinho aqui, ó, para preencher o espaço, ó. Olhem, gente, que lindo que ficou. Ó. Eu preenchi os espacinhos. E agora eu também vou fazer aqui na base do bolo um detalhe com esse mesmo bico. Gente, olhem que lindo esse bolo. Não tá um espetáculo assim já? Olha, só assim ele já tá lindo, né, meu? Eu gosto de tirar foto dele antes e depois, né, do maçarico, porque dá pra ver bastante a diferença. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui e vou girando, ó. Só pegou um foguinho ali no meio, mas deu tudo certo, ó. E aqui, o nosso bolo tá finalizado.